OAB Ceará recebe denúncias de postagens preconceituosas contra nordestinos e toma as devidas providências. Você confere a inauguração de mais uma sala de apoio ao advogado na sede do Tribunal de Contas do município. Veja também as novas instalações da Defensoria Pública do Estado do Ceará no Fórum Clóvis Bevilacqua. Acompanhe as imagens da semana no quadro OAB em Foto. E ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico, que começa agora. Após a divulgação do resultado das eleições do segundo turno para a presidência do Brasil, o Nordeste voltou a ser alvo de preconceitos nas redes sociais. As postagens ofendiam o sotaque e questionavam o posicionamento dos nordestinos nas urnas. E pela terceira vez, a OAB Ceará tomou uma posição na tentativa de punir os ofensores. Os nordestinos voltaram a ser vítimas de comentários preconceituosos nas redes sociais após as eleições do segundo turno para a presidência do Brasil. Esta já é a terceira vez que o Nordeste vira alvo de críticas. A primeira delas foi após a escolha da Miss Brasil. O resultado do primeiro turno também aumentou as divergências entre o sul e o norte do país. Com a vitória de Dilma Rousseff, os comentários foram mais severos aos nordestinos. E a OAB Ceará tem um papel importante com o Ministério Público Federal para investigar os casos que ferem a cidadania constitucional. A instituição tem acompanhado processos semelhantes desde a escolha da Miss Brasil e tomado providências junto ao Ministério Público Federal. A OAB na TV veio às ruas para saber da população o que elas acham dos preconceitos contra os nordestinos nas redes sociais. Isso aí é um preconceito, né? Preconceito não é para ter nem com pobre, nem com preto, nem com branco, nem com rico, com nenhum. Nós somos todos iguais, independente de cor, raça, credo, certo? Isso a gente não tem o que fazer. Eu acho que o que acontece é que as pessoas realmente não estão valorizando o nordestino, porque eles sabem que o nordestino eles têm a capacidade. Então eu sou contra qualquer tipo de preconceito. É triste, claro, a gente vê que, mas eu acho que a situação nunca vai mudar, né? O Sul ele sempre viu o Nordeste dessa forma. É triste, é de entristecer não somente o povo nordestino, mas toda a nação, porque são comportamentos inaceitáveis, né, na sociedade. Na minha opinião, são pessoas que não entenderam o conceito de viver em sociedade, em respeitar o próximo. São pessoas que desconhecem os princípios básicos da raça humana, princípios bíblicos, princípios religiosos. Enfim, são pessoas despreparadas intelectualmente, incultas, que se acham o máximo, mas na verdade estão se comportando de maneira vergonhosa. A Prática Eventos, a Fundação de Cultura e Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, FUNCEP, e o Instituto Futuro de Juventude, Promoção, Turismo, Cultura e Desenvolvimento Sustentável, realizam esta semana no Centro de Eventos do Ceará o 9º Seminário Internacional de Logística e a Expolog, Feira Nacional de Logística. Para falar sobre a importância dos eventos, nós conversamos agora com a presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB Ceará, doutora Raquel Filomeno, e com o membro da comissão, doutor Tiago Mendes. Doutora Raquel, é um prazer tê-la novamente conosco aqui no estúdio. Prazer enorme, Velch. Eu que agradeço a oportunidade. Inicialmente, eu gostaria que a senhora destacasse a importância deste evento e os objetivos. Bom, na verdade, a nossa comissão vem aqui exatamente tentar, vamos dizer, trazer para todos os advogados a importância da Expolog. A Expolog já é um evento que faz parte do calendário da nossa cidade, vai ser realizado agora nos dias 6 e 7 de novembro, né? Nós vamos ter de 9 às 20 horas palestras, realização inclusive de rodada de negócios, e a OAB esse ano, de forma inédita, terá também um stand lá e a gente vai procurar atender, tentando unificar, né, os órgãos públicos com essa parte da logística, uma vez que muitas empresas vão estar presentes. Eu queria até te destacar, Evelde, que vão estar presentes dentro desse segmento, o setor industrial, as empresas exportadoras e importadoras, empreiteiros, construtoras, governo federal, transporte marítimo, ferroviário e rodoviário,
e autoridades do setor. Então, seria muito importante a Acaba participação envolvendo de toda todos. a cadeia, né? Exatamente. Cadeia logística. Doutor Tiago, qual é a sua avaliação sobre a importância deste evento para o setor? Esse evento, que já acontece há um certo tempo, tem grande relevância no setor, e é importante que a OAB entre, porque ela, nos últimos tempos, ela não tinha participado durante todos esses eventos. E agora, com a criação da nossa comissão pela doutora Raquel, é uma excelente iniciativa para a OAB possa participar desse evento e traga a contribuição. Inclusive, o ministro César Augusto, ele vai participar da solenidade de abertura, dará entrada, vai ser um evento que vai participar de todos os setores e também do setor jurídico, e a OAB vai estar lá para apoiar todo no envolvimento lá com o nosso estande. É o ministro-chefe da Secretaria dos Portos. Isso. Doutora Raquel, qual o público-alvo destes eventos? Na verdade, como eu te falei, são todas essas empresas ligadas ao setor. Principalmente, a gente precisa fomentar os estudos nesse sentido. E é exatamente por isso que a gente procura tentar unir, né, os órgãos públicos com todas essas empresas. E é importante a gente participar, sabe? É importante a gente estar presente. Por isso que, assim, eu gostaria até de conclamar todos os advogados, claro, que pudessem fazer parte, que pudessem marcar presença, fossem lá prestigiar, inclusive, o nosso estande. Nós vamos estar lá todo o período e nos 2 dias, e fiquem todos convidados. Eu gostaria, inclusive, que a senhora destacasse aqui alguns temas que serão discutidos durante o seminário. Pois não, na verdade, assim, serão 2 dias, né, de seminários, abrangendo, obviamente, como o Tiago falou, a solenidade de abertura vai ser aberta pelo ministro-chefe da Secretaria dos Portos, mas a gente vai ter, por exemplo, uma rodada de investimentos, as novas atribuições e competências a partir do novo marco regulatório, que é a Lei 12.815, né, que trouxe inovações para o setor. Movimentação de containers, que é muito importante, é um assunto que está bem em relevância agora nos portos em geral. Índice de performance logística, relação capital e trabalho, a nova lei, as ações de capacitação, cabotagem e, por fim, uma rodada de negócios, onde vai ser assim, importante a interação entre a empresa, os órgãos e, obviamente, a OAB, estando lá presente. Doutor Tiago, só acredita que a realização de um evento desta natureza é uma grande ferramenta de consolidação das regiões Norte e Nordeste como um importante polo logístico do país? Com certeza. As empresas que vão participar, elas atuam tanto na região Norte como na região Nordeste. E com esse evento, como essa rodada de negócios, vai fomentar esses negócios nessas regiões e vão trazer inovações, as empresas vão trazer novas inovações para justamente fomentar esse negócio tanto na região Norte como na região Nordeste e fazer a interligação desses setores, que é bastante importante para a nossa economia. Doutora Raquel, com certeza a Lei 12.815 de 2012, que é uma lei, eu diria até recente, que trata do novo marco regulatório, estará em discussão durante este encontro. O que muda com este novo marco regulatório no país? Eu queria até antecipadamente colocar, te explicar para todos os ouvintes que esse 9º seminário, na verdade, ele é um seminário internacional de logística. Ótimo. Tá certo? E a importância dele para o nosso setor é enorme, né? Para o qual nós militamos. E, além de tudo, essa feira é uma feira nacional. Ela já está embutida, inclusive, no nosso calendário de eventos, calendário do Estado, por isso que ela acontece aqui no centro de eventos, e daí a importância da presença de todos. O marco regulatório, na verdade, ele trouxe N inovações, né? Muitas, e a gente ainda está tentando, eu acho que todo o setor, é por isso que a gente conclama para a questão dos estudos, para a gente poder fomentar essa parte também institucional e a gente poder dar uma melhor, vamos dizer assim, capacitar os profissionais que militam na área para a gente poder dar uma melhor orientação para as próprias empresas. Então, é importante a presença de todos, é importante a presença da OAB e a gente poder realmente se unir e fomentar os estudos no setor. Inclusive, esse é um dos objetivos da nossa comissão. Doutor Tiago, este é inclusive um momento propício para consolidar a união entre as empresas do setor logístico e de transporte e os órgãos governamentais, não é verdade? É verdade. Como a doutora falou, em relação à questão no setor em si, falta a questão desse apoio entre os vários setores. Com esse seminário, vai poder contar agora com a participação da OAB, com a nossa comissão,
vai haver uma certa interligação na negociação, a gente vai poder dar até nossa opinião, porque antigamente não existia esse envolvimento da OAB nesse setor. Justamente com o marco regulatório, vai haver essa questão da OAB na participação que a gente vai poder dar nossas opiniões, porque no setor não está muito estabelecido nos estudos do setor, da área. Doutora Raquel, vamos falar um pouco agora sobre os trabalhos desenvolvidos aí pela Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB Ceará. A senhora poderia destacar os principais trabalhos? Também, e aeroportuário também. Pode destacar os principais trabalhos? É uma comissão bem abrangente. A gente tem em outros estados, inclusive, comissões que são divididos esses setores e bem divididos em comissões distintas. Mas como é pioneiro aqui no nosso estado, então a gente, obviamente, o conselho achou melhor, né, a diretoria achou melhor concatenar todos em uma coisa só. Então a gente está iniciando, visitando todos os órgãos, já fizemos toda essa parte, tentando, obviamente, organizar a nossa comissão, nos organizar. Estamos conhecendo as demandas do setor. Nessas visitas, inclusive, temos até sido questionados em alguns pontos e a gente tem cada vez mais tentado fomentar essa situação que eu acho que tem sido muito bem aceita, até mesmo porque por conta dessa parceria que a gente acabou de fazer com a própria Expolog. Eu acho que o setor inteiro está vendo que a OAB presente está sendo cada vez mais contributiva. Doutor Tiago, os advogados que estejam nos assistindo e têm interesse pelo setor, pela área, eles podem participar desta comissão? Como eles fazem para se integrarem a esta comissão? Pronto. Eles tanto podem como devem, porque por ser uma área que não é muito desenvolvida no nosso setor, tanto na OAB, a gente criou essa comissão para justamente iniciar esses estudos e trazer mais advogados para o setor, porque é uma área que tem espaço para todo mundo. A gente está entrando com essa comissão para justamente a gente iniciar. Inclusive, a gente está com um projeto para criar uma comissão nacional no setor portuário, que ainda não existe. É uma iniciativa, tanto a gente vai tentar levar isso à OAB Nacional, para a gente poder iniciar esse projeto, porque é uma questão que está crescendo. Inclusive, com nossos portos, vai crescer, vai crescer cada vez mais. O interesse, então, a intenção, então, é difundir mais esse setor e trazer um maior número de advogados para discutir o tema, estudar o tema que, na verdade, é um tema muito específico. É o que a gente pretende, divulgar o máximo possível, tentar capacitá-los, inclusive. Nós estamos lançando alguns cursos que já estão no nosso calendário. Nós, inclusive, na própria Expolog exporemos em relação a isso. E por isso que eu gostaria da presença realmente de todos e quem, obviamente, quiser se inteirar, né, quiser aprender um pouco mais em relação a isso, sinta-se convidado. Doutora Raquel Filomeno, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua presença e aqui de antemão parabeniza a comissão pelo trabalho e pelo engajamento no desenvolvimento do setor e abre espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço, Evelt, a oportunidade e como eu falei antes, eu gostaria de convidá-los a todos, deixar aberto lá o nosso espaço e, enfim, quem puder se cadastrar tem que fazer, inclusive, um cadastramento, ou seja, a pessoa precisa se cadastrar para entrar no evento, né? Então, o máximo, assim, importante seria que fizesse logo antecipadamente, não paga nada por isso, ele é gratuito e a gente fica à disposição para tirar qualquer dúvida. Doutor Tiago, suas considerações finais. Pronto. Eu queria dizer que é uma grande oportunidade para tanto advogados como pessoas de outras áreas para participar desse evento, porque é um evento que você pode fazer seu network com novas empresas ou então pode começar a conhecer o setor, que é um setor muito importante para diversos setores. Aí o que acontece? Com a nossa comissão, a gente vai estar lá apoiando, caso tenha alguma dúvida. Caso tenha algum advogado que tenha interesse em entrar na nossa comissão, pode falar com a doutora Raquel, que ela vai ter ela vai querer que você entre. Romana Mello. Vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, esta semana avançamos num ponto importante para a democracia na Ordem dos Advogados do Brasil. Nós colocamos em debate no Conselho Federal, já aprovado no Colégio de Presidentes, a participação das mulheres na eleição da Ordem com cota. A cota será de 30% distribuída em todos os cargos da chapa
em questão. É muito importante nós avançarmos com a participação da mulher, porque as mulheres já são maioria na Ordem dos Advogados do Brasil. Essa participação tem que ser incentivada para que a representatividade e a legitimidade nas eleições da Ordem possam refletir um melhor desempenho na administração. Nós avançamos muito com a infraestrutura na interiorização da Ordem, estamos concluindo a sede da OAB em Itapipoca, outra em Tianguá, avançamos na construção do clube da OAB em Iguatu. Da mesma forma, estamos construindo em Juazeiro e em Crato. Em Juazeiro um clube, em Crato um centro cultural, mas é muito importante também fortalecer institucionalmente a participação de todos os colegas na administração da Ordem. O patamar de 30% para a participação da mulher vem sensibilizar todos os eleitores para a participação cada vez mais efetiva das mulheres no processo de OAB. A seguir, você confere o lançamento do livro Direito e Economia, uma abordagem multidisciplinar, e a homenagem ao presidente da OAB Ceará, Valdetar Andrade Monteiro. E mais, a OAB Ceará realiza ato de desagravo público em defesa à agressão sofrida pela advogada Elisângela dos Santos Silva. A gente volta já. Planos de saúde direcionados a profissionais afiliados a entidades de classe, como sindicatos e associações, têm crescido de forma significativa nos últimos anos. E para entender melhor o que são os planos de saúde coletivos por adesão, nós recebemos agora em nosso estúdio a advogada e professora universitária Denise Vasconcelos. Doutora Denise, é um prazer tê-la aqui conosco em nosso estúdio novamente. Tá, muito obrigada pelo convite. Sempre estou me colocando à disposição para eventuais discussões. Inicialmente, eu gostaria que a senhora explicasse o que são os planos de saúde coletivos por adesão, como funcionam esses planos. Bom, em suma, para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, os planos de saúde coletivo por adesão são aqueles contratados, via de regra, por pessoas jurídicas de caráter setorial ou classista, como, por exemplo, conselhos, associações, mas muitas vezes essas entidades prestadoras do serviço, elas acabam oferecendo para pessoas que sequer têm qualquer vínculo com qualquer uma dessas entidades. Esses planos, muitas vezes, levam o nome de falsos coletivos ou planos individuais camuflados. Por que isso ocorre? Exatamente. Muitas vezes é muito mais vantajoso para a entidade prestadora do serviço estar oferecendo para o consumidor esses planos do que os planos individuais. Porque, por exemplo, com relação aos planos individuais, o limite máximo de reajuste anual é fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Já com relação aos planos coletivos por adesão, esses planos eles podem ter valores reajustados por variações de custos por livre estipulação contratual da prestadora do serviço com essas entidades classistas. Uma dúvida frequente na cabeça do consumidor é, caso ele seja demitido e participe de um plano coletivo desse, ele terá o direito a continuar com o plano ou não? Bom, via de regra, a rescisão, a quebra do vínculo com qualquer uma dessas entidades classistas faria com que houvesse a rescisão também do plano de saúde coletivo. Entretanto, existem casos específicos, como por exemplo, no caso da aposentadoria e da demissão, em que é possível sim a manutenção desse plano de saúde coletivo, inclusive com a cobertura idêntica à vigência do contrato, desde que se cumpram alguns requisitos, como por exemplo os requisitos que estão nos artigos 30 e 31 da Lei dos Planos de Saúde. Por exemplo, no caso específico da demissão, essa demissão tem que ser sem justa causa, o ex-funcionário tem que continuar pagando todas as mensalidades, tem que ser feita essa renovação, essa readesão novamente em até 30 dias. E lembrando também que esse benefício vai se estender por 1/3 do tempo que ele contribuiu, desde que não seja nem inferior a 6 meses, nem superior a 2 anos. Doutora Denise, quando um medicamento ou tratamento de saúde não é oferecido pelo plano de saúde ou pelo Sistema Único de Saúde, o cidadão pode pleitear isso em juízo? Bom, muitas vezes medicamentos ou tratamentos de saúde não são fornecidos nem pelo plano de saúde
particular, por assim dizer, nem está previsto na Relação Nacional de Medicamentos, que é publicado pelo Ministério da Saúde. Então, nesses casos, o entendimento do STF é que a mera formalidade dessa inclusão prévia numa eventual relação de medicamentos, por si só, ela não é suficiente para obstacularizar o fornecimento gratuito. E aí, no caso concreto, é possível sim que o judiciário venha a fornecer, inclusive, medicamentos de alto custo, entretanto, não vai ser qualquer medicamento, vão ter que ser medicamentos com eficácia terapêutica comprovada, não vai poder ser medicamentos experimentais ou alternativos, vai se priorizar por medicamentos com menor custo, como, por exemplo, medicamentos genéricos, medicamentos fornecidos em território nacional, dentre outros requisitos, por assim dizer. Doutora Denise, fala-se muito em direito à saúde universal. Como o poder público pode efetivar esse direito e quais são os principais empecilhos para a sua concretização? Bom, o direito à saúde, pelo um conceito que é dado pela Organização Mundial de Saúde, não é a mera ausência de formalidade, é todo um complexo de prestações que envolve não só a vida, a integridade física, mas todo um conjunto que dê, de fato, uma dignidade humana para todos aqueles cidadãos de um determinado Estado Democrático de Direito. Bom, o direito social à saúde, previsto no artigo 6º, assim como todos os outros direitos sociais, como, por exemplo, moradia, direito do trabalho, previdência social, são direitos que, via de regra, eles precisam de programas que vão implementar e efetivá-los, que são as políticas públicas. Entretanto, eu acredito que o maior empecilho seja a questão do reserva do possível, porque a tendência é que as necessidades humanas sejam cada vez mais crescentes, sejam infinitas, e os recursos tendem a ser finitos. Doutora Denise, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece as suas informações, os seus esclarecimentos e abre espaço para as suas considerações finais. Bom, basicamente agradecer o convite, sempre me colocando à disposição para eventuais discussões doutrinárias e jurídicas que surjam. A OAB Ceará realizou o ato de desagravo público em defesa à agressão sofrida pela advogada Elisângela dos Santos Silva. Ela foi agredida por João Batista Félix Castro, que é inspetor de Polícia Civil em Canindé e vereador de Paramoti. O ato de desagravo aconteceu na Secretaria de Segurança Pública do Estado. Advogados estiveram reunidos na sede da Secretaria de Segurança Pública para fazer a leitura do ato de desagravo contra o vereador de Paramoti e inspetor da Polícia Civil de Canindé, José Batista Félix Castro. Ele agrediu a advogada Elisângela dos Santos no momento em que ela exercia a atividade profissional. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a OAB por ter dado toda a assistência que realmente a profissional precisou no momento. Eu estava no exercício da função na hora da agressão. Foi até um comentário que eu fiz após ser agredida. Eu disse, tanto eu quanto você estávamos trabalhando, isso não poderia nunca acontecer, mas, enfim, aconteceu e, graças a Deus e a OAB, os meninos, a Comissão de Defesa do Advogado, que tomou a frente e fez com que realmente a justiça fosse feita, fosse praticada. Hoje ele se encontra fora, excluído do quadro da polícia, e com certeza que esse caso tenha servido de exemplo para todas as pessoas que não sabem, não respeitam o advogado. O ato de desagravo foi apresentado pela Comissão de Defesa das Prerrogativas do Advogado da OAB Ceará. Após discutido e aprovado por unanimidade, o agravo é um importante meio de atuação da OAB Ceará para defender os direitos dos advogados. É de fundamental importância porque a OAB ela repudia qualquer ato que viole as prerrogativas profissionais. E a colega, no caso aqui do desagravo, a colega Elisângela estava no exercício da profissão dela, foi agredida e a OAB Ceará deu todo o apoio porque nós não vamos admitir, nós repudiamos qualquer ato que viole a prerrogativa de nossos colegas. A partir da gestão do Valdetário, tanto a última como essa atual, ela vem realmente se preocupando com a defesa das prerrogativas. A gente advogava como se não tivesse qualquer entidade que nos representasse. Quer dizer, a gente ficava sujeito a todo tipo de arbitrariedade praticada, seja por magistrado, Ministério Público, delegado, como ocorreu no caso aqui, mas essa gestão do Valdetário,
através do Centro de Defesa do Advogado da Advocacia e da Comissão de Defesa do Advogado da Advocacia, que eu tenho a honra de presidir, a gente tem procurado dar todo o apoio a qualquer advogado que sofrer violação nas suas prerrogativas. Foi lançado na Faculdade Metropolitana de Fortaleza, FAMetro, o livro Direito e Economia, uma abordagem multidisciplinar. A obra faz uma abordagem das principais mudanças ocorridas no setor econômico, destacando a desigualdade de renda do mundo e a relação deste tema com o direito. Durante o lançamento, o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, foi homenageado. A secretária-geral adjunta da OAB Ceará, Roberta Vasques, e o conselheiro estadual Sávio Aguiar salientaram que a obra propõe uma nova perspectiva sobre o estudo do direito. Posso deixar de externar o meu sentimento de gratidão. Gratidão à gloriosa OAB Ceará, minha segunda casa também, e ao meu amado presidente Valdetário. Sem o Valdetário, essa obra, não teria saído, sem a colaboração dos meus diretores, amigos, Jackson Cruz, que já estava ali esperando. Em reconhecimento ao apoio editorial e incentivo à produção jurídica no Estado, o presidente da OAB Ceará, Valdetário Andrade Monteiro, recebeu homenagem da FAMetro durante a solenidade. Valdetário destacou que é necessário o Estado contribuir com novas teorias para o direito. É muito importante para vocês, estudantes, discutirem e debaterem consigo mesmo hoje, quando chegarem em casa, pensarem nessa cerimônia, se é isso que vocês querem para a vida. Porque a melhor coisa do mundo é fazer o que a gente gosta. Em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o país. Você confere também a inauguração de mais uma sala de apoio ao advogado na sede do Tribunal de Contas do município. O acesso à justiça é uma preocupação de âmbito internacional, por estar intrinsecamente ligado à dignidade da pessoa humana. Além de um direito social fundamental, o acesso à justiça é a principal garantia dos direitos subjetivos. E para falar sobre esse tão polêmico tema, nós recebemos agora em nosso estúdio a presidente da Comissão de Acesso à Justiça da OAB Ceará, doutora Renata Rebouças, que foi recentemente nomeada membro consultor da Comissão Nacional no Conselho Federal da OAB. Doutora Renata, é um prazer tê-la novamente conosco aqui no estúdio. Satisfação é toda minha, Evelt. Agradeço o convite e me ponho à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas a respeito do tema. Inicialmente, para começar o nosso debate, eu gostaria que a senhora explicasse qual é o conceito do acesso à justiça. O que significa acesso à justiça? Olha, o acesso à justiça ele é um conceito amplo, tá? Então, não é só o direito que o cidadão tem de entrar na justiça, de ver o provimento, é o direito que ele tem de ter uma garantia sua provida. E como assim eu posso ter um problema tanto no administrativo, né? No caso de eu ter um problema que seja policial, eu tenho direito também a saber onde é que eu vou, onde é que eu me dirijo. Então, são informações de como eu exerço o meu direito. Mas muito mais do que apresentar simplesmente uma demanda. É muito mais do que apresentar uma demanda, do que ajuizar uma ação, do que ajuizar um procedimento, né? É você ter as coordenadas de onde você deve seguir, para onde você deve se direcionar, com o que você deve fazer, é uma orientação à população a exercer o direito que ela tem, né? Lógico que com a participação e com a vontade dela, porque a população tem que querer, né, saber, né? Doutora Renata, uma pesquisa realizada recentemente pelo Ministério da Justiça aponta o estado do Ceará como uma das piores justiças do país, a terceira pior justiça do Brasil, salvo engano. O princípio do acesso à justiça está muito distante de ser concretizado aqui no estado do Ceará e também no Brasil, na sua opinião? Olha, Evelt, a Comissão de Acesso à Justiça local, né, no caso da OAB Ceará, desde que eu assumi, que foi janeiro, a gente começou a fazer um trabalho justamente em cima disso, porque recebemos uma pesquisa no final do ano passado que o Ceará era o 4º pior lugar. E no meio desse ano vem a notícia que nós éramos o 3º pior lugar, né? Então, ao invés da gente melhorar, a gente piorou. Teoricamente,
Porque quando, como eu estive aqui com você da última vez, aprofundando o cerne da pesquisa, né, onde eles se basearam para colher esses dados, a gente chegou à conclusão de que a pesquisa foi feita em cima de índices que, na verdade, não estão direcionados para um acesso à justiça. A nossa justiça no Ceará, ela não é, digamos, sem sombra de dúvidas, que ela não é uma das melhores do Brasil. Ela está realmente deficitária em relação aos outros estados da federação. Mas, em contrapartida, fazendo um estudo que a gente está pela comissão, a gente chega à conclusão que a gente vê que nada é impossível, certo? E a gente fazendo esse trabalho já há 8 meses, chegou-se à conclusão que muito da justiça é operacionalização, é revitalização básica dela, de alguns pontos que digamos assim, os conhecedores do direito não têm nem noção de que aquele detalhe ali, aquela mudança, vai gerar um efeito, digamos assim, arrebatador. A gente pode dizer assim, porque quando há comprometimento, vontade, né, inteligência para direcionar os fins, você recebe bons resultados. Então, eu não vejo como uma coisa impossível. Vai ser difícil, é difícil, mas é perfeitamente viável e, inclusive, tem um projeto que eu até tinha comentado com você, que a gente está dando andamento. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco agora sobre a Comissão Nacional. Qual o papel da comissão e o que significa esta Comissão Nacional do Conselho Federal da OAB? Olha, a Comissão Nacional, ela é bem mais vasta, porque ela prevê no âmbito nacional o que a gente vê no âmbito local. Porque enquanto a gente está preocupado em melhorar a justiça a nível de Ceará, o acesso à justiça, dar conhecimento, orientações às pessoas, né? A justiça no âmbito, digamos assim, nacional, o que ela prevê? De dar conhecimento a nível Brasil, de melhorar o acesso à justiça a nível Brasil. Ou seja, ela não está preocupada somente com o Ceará, ela vai estar preocupada com outras regiões do país. E aí eu volto, porque eu falei em relação ao projeto, que é o acesso à justiça em debate, foi apresentado quinta-feira passada para o presidente da OAB. Ele achou a ideia muito boa, tá? Acredito que vamos começar a colocar, a OAB vai começar a colocar em prática o mais rápido possível. E interpreto também que esse projeto que a gente vai colocar em andamento, o acesso à justiça em debate, ele vai funcionar não só para o Ceará, mas ele vai funcionar como um link, esse link que foi feito entre o Ceará e o Conselho Nacional, para evoluir para uma melhora da justiça no Brasil por um todo. Lógico que tem uns estados que estão muito bem no acesso à justiça, mas a maioria deles está ainda deficitário, né? A ideia, então, é levar este projeto da comissão local, da comissão do OAB Ceará, também para o Conselho Federal, para a Comissão Nacional. Isso, só que antes, assim, ele vai ser levado, mas... como eu tinha conversado já com o presidente da OAB, a gente vai colocar esse projeto em prática, especialmente aqui no Ceará, porque ele vai servir como uma fonte de direcionamento, ou então uma técnica, certo? Uma técnica diferenciada, vamos colocar assim, uma desmistificação da ideia de não andamento da justiça, certo? Juntamente com as pessoas diretamente relacionadas. Quem? O Poder Judiciário, né, que são os juízes, a Associação dos Magistrados a participar, né, para vir somar, o Ministério Público, que está fazendo um excelente trabalho também, que tem crescido mais do que ele já é, né, porque com a morosidade da justiça, claro. O que acontece? O Ministério Público vai crescendo e vai assumindo algumas funções, né, ele hoje em dia celebrar audiência para agilizar o processo, né? Então tem muita coisa que ele atende a população de uma forma mais ágil. Mas a gente vai chamar o Ministério Público para somar com a gente, a Defensoria Pública, a Procuradoria da República, enfim, todos os órgãos relacionados para ver o que a gente pode já viabilizar de imediato, para trabalhar em cima de soluções, ao invés de ficar lamentando e lamuriando os problemas que a gente já sabe que existe, que é a falta de juiz, a gente sabe que existe, né? A falta de advogado, ou seja, o quadro de servidores nessa parte está carente, tá, mas a gente tem que operacionalizar, vamos trabalhar com o que a gente tem por enquanto para ver o que a gente pode fazer, né? A capacitação também é outra parte que, tá, a gente pode capacitar? Pode, a gente pode capacitar, mas enquanto não há disponibilidade orçamentária para capacitar, vamos trabalhar com o que a gente tem, o que é?
Na minha secretaria, por exemplo, eu tenho fulano que sabe fazer isso, ciclano que sabe fazer aquilo, vou utilizar, vou otimizar esse uso. É como se eu tivesse um celular de ponta e só utilizasse ele para receber e fazer ligação. Eu não posso, eu tenho que gerenciar. Acaba sendo subutilizado. Exatamente. Este projeto é, com certeza, de relevada importância, altíssima importância. Mas eu lhe pergunto, a intenção da comissão é de também levar o resultado, o fruto deste projeto, ao conhecimento da população, do cidadão, que é aquele que busca a prestação jurisdicional e que é quem mais sofre na ponta com essa morosidade do Poder Judiciário, com a falta do acesso à justiça? Sim, claro. Inclusive, comentando isso com o presidente da OAB, que me permita, é um presidente muito diligente, na minha opinião. Então, conversando isso com ele, ele disponibilizou no final que a gente fizesse essas... que a gente não sabe ainda, a gente está decidindo qual formato que a gente vai dar a isso. Se serão reuniões com essas autoridades, como elas vão querer fazer, porque a gente precisa, se é um somatório, a gente precisa chegar a um consenso, né? Não um consenso unânime, porque isso nunca existe, né? Mas a gente precisa chegar num consenso majoritário. Quando a gente chegar a esse consenso, será feito um memorando, um relatório, enfim, um documento que registre quais são as providências a ser adotadas e um prazo para que isso seja cumprido. Se a gente conseguir lograr esse êxito no estado do Ceará, nós vamos evoluir de uma forma no acesso à justiça que nós vamos servir como exemplo para o resto do Brasil. E é aí que entra o link com o Conselho Nacional. Doutora Renata Rebouças, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que esta comissão, juntamente com o Conselho Federal da OAB, consiga concretizar ou pelo menos melhorar o acesso à justiça e sensibilizar os órgãos de uma forma geral, e abre espaço agora para as suas considerações finais. Eu que agradeço, Evelt, a oportunidade que me está sendo dada, e eu não posso garantir nem ter certeza, mas eu tenho muita convicção de que esse projeto será abraçado, inclusive não só pelo judiciário e pelas funções essenciais que estão diretamente relacionadas ao acionamento, mas também pelo executivo e pelo legislativo também. Eu acho que esse envolvimento uníssono vai ser importante, porque isso é um interesse do Estado, né? E nós somos um Estado de destaque, porque nós somos um dos estados do Brasil que mais cresce. Então, não justifica que nós, já que nós somos um dos estados do Brasil que mais cresce, nós tenhamos uma justiça deficitária. Nós temos que melhorar. E eu só tenho a agradecer a você pela oportunidade e aos telespectadores também pela paciência. A OAB Ceará inaugurou mais uma sala de apoio ao advogado. Desta vez, na sede do Tribunal de Contas do município, onde se encontra a nova estrutura da OAB Ceará. A sala de apoio tem o objetivo de fomentar o trabalho dos advogados em diversas instituições públicas no estado. A OAB Ceará comemora mais uma conquista, a inauguração da sala de apoio ao advogado, localizada na sede do TCM. A estrutura possui computador, scanner, impressora, ar-condicionado e vai atender a todos os advogados. Segundo o vice-presidente da OAB Ceará, Ricardo Bacelar, a inauguração foi mais uma conquista para o exercício da advocacia. A sala representa o compromisso da ordem para melhorar cada vez mais o atendimento jurídico do advogado para o cliente. Também foram inauguradas as novas instalações da Defensoria Pública do Estado do Ceará, no Fórum Clóvis Bevilacqua. A nova estrutura possibilitará melhor atendimento aos defensores e à sociedade. Em clima de comemoração, a Defensoria Pública do Ceará inaugurou as novas salas de atendimento da Defensoria Criminal, que já realiza atendimentos nas dependências do Fórum. O secretário-geral da OAB Ceará, Jardson Cruz, parabenizou a Defensoria-Geral pela iniciativa e destacou o papel da instituição ao melhorar as condições de trabalho dos defensores. Quero parabenizar a Defensoria Pública Geral, na pessoa da doutora Andréa Coelho, que tem feito uma gestão bastante profícua à frente da Defensoria. E essas salas são importantes porque dá um maior conforto, uma maior funcionalidade, tanto aos defensores e principalmente ao usuário, que é o cidadão, que vem buscar aqui a sua dignidade através da sua justiça. A ampliação da sala resulta na privatização e no conforto. A Defensora-Geral do Ceará
afirmou que a sala continuará prestando os mesmos serviços de processos e deu ênfase na importância da OAB Ceará para a garantia do acesso à justiça. A melhoria é significativa, é emblemática para o cidadão aqui de Fortaleza e também para o defensor público que atua no Fórum Clóvis Bevilacqua. Nós tínhamos ambientes sem gabinetes individualizados e resolvemos realmente fazer uma grande mudança para que o assistido possa ser atendido com a devida privacidade e o defensor público ter cada vez mais conforto. Nós criamos 52 salas individualizadas, gabinetes climatizados, todos eles com computador de tela dupla, internet de fibra ótica, a fim de que possa atender de forma mais célere e eficiente o assistido que procura a nossa Defensoria Pública. O diretor-geral do Fórum, Clóvis Bevilacqua, falou da importância do trabalho da Defensoria e da contribuição do serviço. A importância ela se reflete no trabalho da Defensoria, no trabalho de acesso à justiça, e é importantíssimo que esse serviço esteja próximo do Poder Judiciário e que a gente possa contribuir para um serviço mais eficiente e de uma forma muito transparente, muito tranquila. Então eu venho para cá para essa inauguração muito feliz por ver a Defensoria, um órgão de um trabalho fantástico em relação ao acesso à justiça, e vejo que essa inauguração ela amplia o trabalho da Defensoria. Os convidados presentes na solenidade prestigiaram e parabenizaram a nova ampliação e a estrutura da Defensoria Pública. Eu tenho certeza que a atitude da doutora André e toda a sua equipe, quando dá essa oportunidade para que os defensores tenham essa estrutura de primeiro mundo, com a tecnologia, com computação com 2 telas, que ela pode automaticamente estar fazendo um processo e tá analisando um outro, quer dizer, isso faz com que a agilidade da Defensoria Pública melhore cada vez mais. E parabéns à doutora Andréa, que muito carinho tem conduzido a presidência dessa instituição com bastante critério. E hoje, a estrutura aqui, viabilizada pela diretoria do Fórum, que merece a nossa homenagem, conseguiu consolidar justamente esse melhor aparato estrutural em defesa da sociedade. Eu digo que hoje é um marco para a Defensoria Pública e principalmente para a sociedade. Grande avanço, principalmente para o público-alvo, que é o usuário do nosso serviço. Eu, como representante da classe, a nossa luta de classe só tem legitimidade através da nossa atuação institucional. E a nossa atuação só se dá de uma forma plena se nós tivermos defensores valorizados, com estrutura para bem atender o assistido vulnerável. A Comissão de Direito Sindical da OAB Ceará promoveu o seminário Criminalização do Movimento Sindical. Confira. O evento aconteceu na Escola Superior de Advocacia, ESA. O tema foi apresentado pelo desembargador do TRT do Espírito Santo, Carlos Henrique Bezerra Leite, que falou da importância dos direitos humanos, sociais, trabalhistas e da criminalização dos movimentos sindicais. Você conhece o Plano de Previdência Complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo e que você pode acompanhar através de extratos a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações, é só ligar para 3464-3991. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Inscrições até 14 de novembro. Mais informações pelo site www.iobconcursos.com. Defensoria Pública da União. Inscrições de 17 de novembro a 8 de dezembro. Mais informações pelo site www.cesp.nb.br. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto.
E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprises às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente, através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Até lá.